Brasil daquela natureza, daqueles mares, daqueles campos, daquelas florestas. Esse Brasil está morrendo. Aquele Brasil do orgulho da sua gente está sendo entregue, está sendo pisoteado, está sendo engolido pelas potências estrangeiras que controlam os grandes grupos econômicos internacionais. Isto, e as nossas elites estão aí bobalhonas, espertalhonas, desumanas, comprometidas, estão aí entregando todos os dias em nome de um modernismo que é a própria vergonha nacional. Em 2022, caso estivesse vivo, Leonel de Moura Brizola completaria 100 anos. Eu, André Nunes, da Frente Nacional Trabalhista, vou apresentar aqui nesse canal uma singela homenagem ao centenário desse grande líder trabalhista que foi o nosso querido caudilho gaúcho, Leonel de Moura Brizola. Pois vamos cantar este hino que expressa tudo isto. É aquele que eu até no exílio eu cantava naqueles 15 anos de desterro. É uma letra assim, vejam que maravilha. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir. Vão ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Vão ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Único governador eleito por 2 estados, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, Leonel Brizola foi um revolucionário do seu tempo. Um homem que compreendia o Brasil como poucos. Seu reformismo era radical. Ainda na década de 50, como governador do Rio Grande do Sul, nacionalizou a poderosa empresa de energia estadunidense Bond & Share. Por não cumprir sua função social, o consórcio se negava a ampliar o fornecimento de energia para o interior do estado. No início dos anos 60, o governador repetiria a dose quando enfrentou e encampou outra poderosa empresa que tinha matriz nos Estados Unidos, a ITT. Por muito menos, presidentes na América Central foram derrubados. Brizola resistiu. A minha fama de radical, de atrabilhário, começou quando eu encampei, quando eu expropriei uma empresa norte-americana. Brizola nationalise la Compagnie nationale du téléphone, filiale de l'International Telephone and Telegraph du Rio Grande do Sul. Les entreprises Brazilian Traction Light and Power, American and Foreign Power, ITT, qui contrôlent une partie des transports, de la production, du réseau d'énergie électrique et des communications, ne se modernisent pas au rythme de l'industrialisation, retardant le développement autonome. Eu me lembro que quando eu expropriei aquelas 2 empresas estrangeiras lá no Rio Grande do Sul, criaram pelo mundo inteiro uma onda de intrigas. Na Europa, Estados Unidos, que hoje, por exemplo, não tem nenhum ambiente para repetirem o que fizeram. Não havia com quem conversar, não havia com quem dialogar naquela época. Quando o Kennedy fez aquela declaração, eu escrevi uma carta para ele, contando tudo, pedindo a ele que mandasse uma pessoa da confiança dele para vir conhecer a situação que você passava. E sabe o que ele mandou? Mandou um professor, teve lá uma semana em Porto Alegre, e eu mostrei tudo para ele, pessoalmente, até fez uma viagem comigo para o interior. Levei ele ao aeroporto para me despedir, ele bateu no meu ombro e me disse: governador, eu no seu lugar fazia a mesma coisa. Em 1961, o governador Leonel Brizola, herdeiro do legado de Getúlio Vargas, levantou o povo gaúcho em armas para impedir a primeira tentativa de golpe. Quando da renúncia de Jânio Quadros, uma junta militar pretendia impedir a posse do vice-presidente eleito João Goulart. O movimento ficou conhecido como Campanha da Legalidade. O presidente Jânio Quadros surpreendeu a todos com a sua renúncia.
ele vinha sendo um presidente eficaz. Eu creio que ele foi sofrendo um processo que o perturbou e tomou aquela decisão precipitada que surpreendeu a todo mundo. A nossa surpresa no Rio Grande do Sul transformou-se numa reação contra aquele acontecimento, de início a favor do próprio presidente Jânio Quadros. Nós, gaúchos, estávamos dispostos a acolher o presidente Jânio Quadros no Rio Grande, se a sua renúncia tivesse sido motivada por pressões de quem quer que fosse. Admitíamos que ele estava sendo vítima de pressões indevidas de um golpe de Estado. Então procurei me comunicar com ele. O telefone era muito precário naquela época e ele já estava em São Paulo, na base de Cumbica. Não consegui falar com ele, mas falei com o jornalista Castelo Branco, que era seu secretário de imprensa. E o Castelinho pediu um momento, falou com ele e mandou me dizer, e me disse que ele mandava agradecer muito a nossa solidariedade e o convite que fazíamos para ele ir para o Rio Grande do Sul, porque nós queríamos organizar a resistência contra esse golpe lá, com a presença dele, que ele já havia renunciado, que não havia mais nada a fazer. Diante disto, a Constituição indicava que, uma vez o presidente, faltando o presidente, o vice devia assumir. Chama daqui, chama dali, e o João Goulart, na China. João Goulart, vice-presidente, presidente do nosso partido, meu cunhado, meu amigo. Até por uma questão de honra nós devíamos reagir. E passamos então a defender a sua posse. Claro que foi uma verdadeira caça à raposa de início. Nós procurando tomar medidas, muita desconfiança com o comando do Terceiro Exército, mas eu fui, como governador, tomando todas as medidas para salvaguardar a ordem pública e, ao mesmo tempo, criar um clima de defesa da legalidade constitucional e, por conseguinte, a posse do vice-presidente eleito. Tratamos de colocar no ar alguns manifestos e fomos verificar que o governo central, o governo federal, mandava tirar os cristais daquelas emissoras, até que resolvemos requisitar a última, que havia se recusado até para uma questão de defesa própria a transmitir aqueles comunicados. Requisitamos para o palácio e mandamos guardar as torres, e dispostos a resistir. Não desejamos o caos, não desejamos a luta, nós queremos que reine a paz e a tranquilidade para a população brasileira prosperar, trabalhar e progredir. E passamos a atingir o país inteiro, que começou todo, né, ao ponto que todo mundo andava de rádiozinho de pilha no ouvido. A partir daí, foi a ordem do governo central para destituir o governo do Rio Grande do Sul, para bombardear o palácio, para, enfim, ocupar tudo lá, bombardear, inclusive com ordem dada à base aérea local. Nós levantamos barricadas pelos portões, pelas portas e pelas janelas. O povo se aglomera numa multidão em frente ao palácio, trazendo uma comovente solidariedade ao governo do Estado. Nós pedimos a todos muita calma. Nós desejamos ficar aqui em vigília, cuidando dos destinos da pátria. Pode ser que não tenhamos força, meus conterrâneos, para resistir e vencer. Mas, mesmo sem vencer, eu quero vos dizer que nós resistiremos até a última gota das nossas energias. E se tivermos que ser esmagados, o seremos com a nossa honra e a nossa dignidade. O Terceiro Exército resolveu assumir uma posição em favor da legalidade constitucional. Criamos um clima que finalmente levou a que a intenção de impedir a posse do presidente retrocedesse, mas impuseram, numa madrugada, o parlamentarismo.
Quando o presidente Goulart chegou, já era um entendimento, né, dele próprio também, e eu assumi a posição de discordar. Digo, olha, na frente do comandante do Terceiro Exército, digo, olha, eu lhe passo, neste momento, né, todas as minhas funções ao presidente Goulart. Digo, eu compreendo, né, a sua posição, mas eu quero deixar clara a minha discordância. Eu acho que esse Congresso violou a Constituição e penso que nós deveríamos exigir a posse do presidente com todos os seus poderes e, se necessário, convocar a eleição de uma constituinte para restaurar a Constituição. Mas eu não crio dificuldades. Digo, eu vou começar por pedir licença e ir dormir, porque eu, no mínimo, 3 ou 4 noites eu não durmo. Eu estou realmente exausto e, embora discordante, eu não quero criar dificuldades. No Rio Grande, apenas cumprimos com o nosso dever. Não fizemos uma revolução. Apenas assumimos uma atitude de inabalável resistência. Civis e militares todos se confraternizaram nessa luta extraordinária pela manutenção da paz e pela legalidade. Foi um episódio marcante da vida brasileira, deixou as suas lições. Eu acho que em toda a história latino-americana, aí ficaram, né, fecundos ensinamentos, né, daqueles momentos. Nós vivemos instantes, né, que até hoje recordamos com emoção. Eu nem sei como é que conseguimos fazer aquilo tudo. Era todo um sonho de defender o país, mas de repente nos vimos o povo brasileiro uníssono ao nosso lado e tudo teve que retroceder. A tentativa de impor um regime autoritário teve que retroceder. Mas aquelas sementes ficaram ali e acabaram frutificando 2 anos e meio depois, em 64. Brizola é eleito deputado federal em 1962 e lidera a Frente Parlamentar Nacionalista pela restauração do regime presidencialista. Com 9 milhões de votos, de um total de 11 milhões, Jango volta a assumir a presidência da República com plenos poderes. Les Ligues Paysannes, l'Union Nationale des Étudiants, le Front Parlementaire Nationaliste et le Parti Communiste exigent que Jango prenne la présidence. Le ministre social-démocrate Tancredo Neves démissionne et Jango présente le travailliste Santiago Dantas. Le Congrès s'y oppose. Le commandement général des travailleurs décrète la grève générale. Eu espero que dentro de menos de 60 dias já comecem a ser divididos latifúndios às beiras das estradas. Jango rétablit les relations diplomatiques avec l'Union soviétique, défend les droits révolutionnaires de Cuba et combat dans l'organisation des États américains les forces favorables à une intervention militaire dans les pays voisins. Kennedy exige que Jango indemnise les entreprises nationalisées, qu'il rompe le commerce avec les pays socialistes et qu'il annule le veto mis sur les activités des entreprises américaines exportatrices de minerais. Em 1964, nova escalada das forças reacionárias conseguiram derrubar o governo Jango, iniciando o desmanche da República Trabalhista e projetando um macabro período de congelamento dos salários e um suposto milagre econômico ancorado no endividamento externo, com Brizola no exílio e sendo considerado o inimigo número 1 da ditadura. Nós estávamos sentindo que uma reação se preparava, mas jamais imaginava que pudesse se desencadear assim, tão rapidamente. Tanto isso é verdade, que não houve resistência ao golpe, praticamente. Tudo caiu como um castelo de cartas, porque eu penso que a direita, o golpismo, não tinha condições de tomar o governo, de dar aquele golpe. Foi a nossa inconsciência, foi o nosso despreparo, a nossa ingenuidade foi o que permitiu a eles darem o golpe. Chegaram, empurraram a porta, ninguém pediu nada, entraram. Dali um pouco tinha mais 2 portas, empurraram as outras 2 portas, não tinha ninguém também, entraram. E assim foi o que ocorreu. Eles não estavam preparados para dar o golpe, e se houvesse uma
uma posição de alerta do governo e de todas as áreas democráticas e populares, eles não tinham jamais condição de dar aquele golpe. 64. Quando verificamos que não havia mais condições, digo, bom, tratei de ver, né, que a família fosse antes, não é? A Neuza embarcou com as crianças, houve uma negociação, né? Eu estava ali junto do palácio, eu me colocava dentro da área de segurança do palácio, porque nossos vínculos com a Brigada Gaúcha eram muito profundos e eles próprios me deram aquela cobertura. Em 1979, Brizola volta ao Brasil devido à lei da anistia e funda o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Ganha o apoio de líderes históricos como Luiz Carlos Prestes e se elege governador do Rio de Janeiro em 1982, mesmo com toda a campanha difamatória levada a cabo pela Rede Globo. Teve 2 mandatos não consecutivos e, junto com o professor Darcy Ribeiro, empreendeu a maior tentativa de projeto civilizatório já vista no nosso país, o CIEP, a Escola Pública de Tempo Integral, que depois veio a ser destruído pela escória liberal que se apoderou do Rio de Janeiro nos anos 90. Cuidado com o que este jornal publica. Não é mais um órgão isento de informação. Trata-se de um jornal faccioso, parcial, que está empenhado apenas em defender causas que o povo brasileiro abomina. Foi um sustentáculo da ditadura, ajudou a implantar a ditadura, manteve a ditadura. Foi à sombra da ditadura que esse jornal tornou-se o centro de um império de comunicação, as organizações Globo. Claro, eles querem continuar com os seus privilégios, com os seus cartórios. E por isso é que temem a eleição de um cidadão independente como é Leonel Brizola. Em 1989, o caudilho gaúcho ficou em 3º lugar na disputa presidencial. O Brasil perdia naquele momento a maior chance de iniciar um grande projeto de nacional desenvolvimento, baseado na soberania, proteção de nossa indústria e do nosso mercado interno. Vamos juntos dar uma resposta a tudo isso. Olha, se você quiser, se essa for a tua consciência, não vota no Leonel Brizola. Aí há gente digna, competindo, leal e honestamente, mas não vota nesses candidatos. Eles estão aí para te enganar, é para tudo continuar como vai. Este país está sendo colonizado, o nosso país está em perigo, a pátria brasileira está em perigo. Estão entregando o nosso país. Você não vê que estão entregando o nosso país? É para continuar na mão de gente irresponsável. Esses dois, Collor e Silvio Santos, são 2 instrumentos da liquidação dos sonhos deste país. Um povo que pode ter um destino próprio. Vamos juntos dizer um não. Escolhe entre nós aqui aquele que você considera capaz de pronunciar esse não que tu tens abafado no teu peito. Um não rotundo contra tudo que fizeram neste país nestes 25 anos. Atualmente, muitos questionam os meios de comunicação e sua influência sobre a opinião pública. Mas durante os anos 80 e 90, havia um monopólio de comunicação instaurado pelas organizações Globo. Brizola foi o único político com coragem para enfrentar tal monopólio. Uma das cenas mais icônicas da TV é o direito de resposta que Leonel Brizola conseguiu contra a Rede Globo e Roberto Marinho. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola,
Só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é este o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construí a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores do poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. Durante toda a sua vida, Leonel Brizola empreendeu uma verdadeira cruzada nacionalista e anti-imperialista pela soberania da pátria brasileira. Mas esse será o tema do nosso próximo vídeo em homenagem ao centenário de Leonel de Moura Brizola. Enquanto isso, eu deixo vocês com um último recorte para que possam observar a clareza, a coerência e de como era visionário o pensamento desse nosso grande brasileiro. Por que não vê que todo o sistema dos meios de comunicação no Brasil fazem parte de toda uma superestrutura que está comprometida com este modelo econômico? Eu, na minha avaliação, com a minha experiência que vem de longe, se a imprensa brasileira tivesse sentado o pé na hora que implantaram a ditadura, não se mantinha a ditadura por 3 meses nesse país. Ela cooperou. Eu tenho uma tradição de defesa da liberdade de imprensa. Eu lutarei no governo por um processo de democratização dos meios de informação. Já no primeiro dia eu quero questionar o monopólio da Globo. Isso é incompatível com uma nação livre, com uma ordem democrática. E vou questionar outros monopólios que estão usados indevidamente nesse país. Benefícios cartórios que estão sendo concedidos aos meios de divulgação para o quê? Para manter este modelo econômico que levou esse país ao desastre. Levou esse país ao desastre. O futuro vai demonstrar que o sistema de imprensa e de comunicações no Brasil entrou nessa cumplicidade de um modelo econômico que está aí levando o nosso país para o atoleiro, humilhando o nosso povo, o nosso país, destruindo o padrão de vida, contribuindo para enriquecer uma minoria que maneja tudo isso em causa própria.
democratizar o sistema. Não só revendo essas concessões, como também reestruturando esses grandes cogumelos de comunicações que estão aí, que estes sim, eu acho que estão criando uma deformação até de natureza cultural na vida brasileira.